Fala, nação roqueira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o quadro Rockpedia Recomenda. Fazia tempo que eu não trazia esse quadro e hoje eu vou recomendar uma banda muito boa que se chama Molho Negro. Mas antes da gente começar e de eu começar a falar sobre essa banda e recomendá-la para vocês, não custa nada você vir aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações de vídeo, deixar sua curtida. Também seguir o Instagram e o Facebook do canal, é muito importante que vocês estejam aí do lado do canal, beleza, rapaziada? Então vamos falar um pouco sobre essa banda que vem lá do Belém, no estado do Pará. Eles foram formados no ano de 2012, né? Tem aí na composição o João Lemos na vocal e guitarra, Raoni Pinheiro baixo e Augusto Oliveira na bateria. Eu tive que ler aqui que eu não lembrava o nome dos integrantes. Mas é uma banda que tem um som como se fosse assim um garage rock, também pegado com grunge, já que eles têm uma forte influência de Nirvana, eles têm uma forte influência de Black Rebel Motorcycle Club, essas bandas assim de garagem mesmo, sabe? É uma banda que tá desde 2012, né, nativa, já lançou alguns discos. Um dos discos que eu mais gosto deles é o disco que eles lançaram no ano de 2014, né, chamado Lobo, que é muito legal. Tem uma música que pra mim é a minha preferida deles, que se chama Fã do Nirvana, que eles fazem até um trocadilho ali, envolvendo Seattle e tal, falam da Courtney Love nessa música. Eles lançaram recentemente algumas músicas novas, né, que também ficaram bem legais, tem nas plataformas digitais, Spotify e tudo mais. Agora falar um pouco sobre a discografia da banda, o que eles trouxeram aí nesses, eles estão desde 2012, nesses 9 anos de existência da banda. Inclusive, eles já tocaram no Lollapalooza, né, até as resenhas sobre esse show deles foram até que positivas, né, o pessoal gostou do show dos caras, e realmente você assiste o show deles, e é um show bem enérgico mesmo, eles trazem uma energia bem bacana nos seus shows. Eles já fizeram apresentação naquele programa apresentado pelo Clemente Tadeu, se não me falha a memória, o Show Livre, né, Estúdio Show Livre. Eles já fizeram uma apresentação lá, então é uma banda que tá conquistando mais fãs, e não é por menos, né, rapaziada, uma banda competente, que faz um som muito bom. Eles começaram de forma independente, mas agora estão aí com uma gravadora, né, um dos últimos lançamentos deles, em 2018, se não me falha a memória, foi pela Flecha Discos, então eles estão com essa assinatura, mas no começo era uma banda totalmente independente, e é interessante ter bandas assim, né, porque a gente sabe como funciona a gravadora, empresário, toda essa questão, né, a gente já viu até em documentários, a gente já viu em filmes sobre bandas, né, como que funciona esse meio da música, né, esses business, vamos dizer assim, né, do meio musical. Mas agora eu vou falar um pouco sobre a discografia da banda, os discos que eles lançaram, então confiram aí. No ano de 2012, então, eles lançam o primeiro trabalho deles, um EP chamado Rock, belo nome, e nesse EP eu destacaria a música Fliperama Superstar, uma música bem legal, e nesse começo o Raoni não tinha entrado ainda na banda, né, era só o João e o Augusto. Depois de um tempo aí o Raoni entrou na banda. Então esse primeiro trabalho eu destacaria principalmente essa música Fliperama Superstar. No mesmo ano eles lançaram um disco homônimo, né, com o nome Molho Negro, obviamente, que continha algumas músicas desse EP, de outros trabalhos que eles estavam fazendo, algumas sobras de alguns trabalhos que eles estavam fazendo. E nesse disco eu destacaria a música que até saiu como videoclipe, que é Aparelhagem de Apartamento, tá? Aparelhagem de Apartamento a banda ganhou seu primeiro videoclipe, que é uma música bem legal. E além dessa música tem Se Ela Não É Lésbica, tem Namorado, que é uma música bem legal. E você vai perceber em algumas letras do Molho Negro que eles têm tiradas, que nem é o nome da música, Se Ela Não É Lésbica, tem Namorado. Então eles têm algumas sátiras dentro das suas músicas que eu acho bem bacana. E vale a pena vocês conferirem o videoclipe dessa música, né? Aparelhagem de Apartamento, que é bem legal mesmo. Em 2014, então, eles lançaram o disco chamado Lobo,
que pra mim é o melhor disco da banda. É um álbum bem legal, assim, eu gosto de todas as músicas que tem nele. Vou citar algumas aqui das minhas preferidas, tá? Fã do Nirvana, Concurso, Rui Barbosa, Shangri-La, são algumas das músicas que tem nesse disco. Mas a que eu mais gosto é Fã do Nirvana, que nessa música eles trouxeram falando sobre a cidade de Seattle, falando sobre a Courtney Love, fizeram até um trocadilho com a cidade de Seattle e tal na letra, né, dessa música. Então um ótimo disco aí, o segundo disco dos caras. No ano de 2017, então, eles lançaram o seu segundo disco chamado Não É Nada Disso Que Você Pensou, e eu destacaria principalmente essa música, né, a música título do disco, que é uma música bem legal. No ano de 2018 eles lançaram o mais recente trabalho mesmo, né, CD mesmo, que foi o CD chamado Normal, e foi o primeiro disco que eles lançaram por um selo, né, o selo da Flecha Discos. Antigamente, os outros lançamentos deles foram de forma independente, né, eles eram uma banda independente, mas aí com, digamos, com a fama que eles ganharam aí, com os trabalhos dele, né, chamou a atenção da Flecha Discos, eles lançaram esse disco chamado Normal, e foi um pouco depois do lançamento desse disco, que eu tava pesquisando as bandas que iriam se apresentar no Lollapalooza de 2019, que eu conheci eles, e foi numa música desse disco chamada O Jeito de Errar. É uma música muito boa, um videoclipe muito bem elaborado, e nesse disco também tem a música Primeiro Verso, Novo Rosto, que são músicas muito boas, e vale muito a pena vocês conferirem aí esse disco do Molho Negro. E recentemente, no ano de 2020, eles lançaram aí um curta-metragem chamado Não Faz Sentido, trazendo ali a saga da banda, principalmente nessa turnê aí do disco Normal, traz ali vários registros da banda em turnê e tal, achei bem interessante, foi um dos últimos lançamentos da banda. O último trabalho da banda então foi lançado no dia 11 de dezembro, né, um EP chamado Antes de Ficar Estranho, tá? E eu colocaria, tem aí Antes de Ficar Estranho, Me Adaptar, versões de músicas antigas deles, mas eu colocaria principalmente Antes de Ficar Estranho, Me Adaptar, as melhores desse EP. Eu venho reparando nisso, né, que as bandas elas vêm lançando EPs ao invés de discos, né, ali com 10, 12 músicas, eles vêm lançando EPs que são discos, como se fosse disco, né, mas são lançamentos mais compactados, com às vezes 4 músicas, 5 músicas, né, são discos menores, digamos assim. Eu percebo que algumas bandas brasileiras, né, não digo do mainstream, mas essas bandas ali do underground e tal, elas vêm lançando EPs, né, ao invés de discos completos mesmo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado dessa recomendação que eu fiz pra vocês. Molho Negro é uma baita banda, um trio sensacional lá do Pará, que tem um show enérgico, guitarras afiadas, vale muito a pena vocês conferirem o trabalho dos caras, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal, obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima!